vamos fazer a poinsettia, que é a flor do Natal, que todo mundo acha que ela é europeia, mas na verdade ela é natural do México e foi levada para a Europa. E como ela dá no final do ano, né, e pelas cores vermelha e verde dela, então ela foi, assim, adaptada para o Natal, né? As pessoas pegaram carinho por ela e foi como a flor representativa do Natal. Nós vamos fazer 4 camadas dela, que nós vamos fazer uma poinsettia estilizada. Então aqui, uma menorzinha, uma bem pequitica, outra, e assim ela vai em ordem crescente. Aqui eu fiz bem pequenininha, essa aqui seria a parte maior dela. Eu fiz bem pequenininha, ela tem 4 centímetros, né, de uma ponta a outra, que é para docinho, né? Então, se quiser fazer maior, é só aumentar o molde, né? Não aconselho diminuir, porque vai ficar assim impossível de trabalhar. Então, eu vou mandar os moldes para vocês. Aqui a parte mais chata é recortar. Depois que recortou, que é uma beleza. Nós vamos usar pasta americana branca, porque eu quero fazer com vocês em branco, né, como eu venho dizendo em todos os vídeos, e depois pintar, se não quiserem trabalhar com as pastas já na cor, né? Quiserem trabalhar com as pastas em natura, na cor natural de cada uma delas. E depois, então, a gente pinta, ok? Então, aqui ela é muito simples, é só a gente remontar. Eu vou cortar uma para vocês, para ver como é que funciona, porque as outras todas eu já tenho cortada. A gente coloca uma quantidade generosa de CMC na pasta e espera pelo menos uns 20, 30 minutos, mesmo que esteja bem calor, bem quente, para recortar, tá? Porque senão a pasta americana ela começa a deformar, certo? Então eu vou abrir, e a gente não vai abrir muito fininho, vamos abrir aí com 1,5 mm, 2 milímetros de espessura, mais ou menos, porque se ela tiver muito fininha, vai complicar um pouquinho a nossa vida, tá? Então, é mais ou menos isso aqui, a espessura, certo? Então, vamos lá. Aqui eu vou mandar os moldes para vocês, já está toda recortada, porque essa fica mais fácil recortar e colocar aqui e passar o estilete por cima, do que fazer só a marcação na pasta, porque ela é pequena. O que eu aconselho? Peguem um pouquinho de gordura vegetal, pouco, passem na pasta dessa maneira, para o molde poder assentar aqui, para ele não ficar com as pontinhas levantadas, senão dificulta um pouquinho a vida da gente na hora de recortar. Tá vendo? O molde ele fica coladinho aqui. Agora a gente vem com um estilete bem afiado e vamos então, né, recortar. Só a gente ir com bastante calma. Existe molde de silicone hoje para quase tudo, né? Então, eu realmente não procurei saber, mas com certeza deve ter molde para poinsettia bem pequenininha, para docinho e tal. Mas o que acontece? Os moldes de silicone, eles não são baratos, né? E assim, os menorzinhos, eles variam aí no preço de 20 e poucos reais a 30, e à medida que os moldes vão ficando maiores, eles vão ficando mais caros. Porque o silicone é uma matéria-prima cara, né? Então, o que acontece? Claro que se eu vou fazer em grande escala, ficar recortando na mão, sobretudo para quem tem um pouco menos de experiência, demanda mais tempo. Então, se eu tenho muitos para fazer, compensa ter o molde, né? Porque esse molde é investimento e ele vai se pagar. Mas, se eu estou fazendo de maneira experimental, só para ver como é que é, né? Então, faça com o molde. Eu, por exemplo,
assim, molde pequenininho eu não tenho, porque como eu não trabalho com doce personalizado, né? Eu ensino a fazer a decoração e tudo mais, mas eu, na verdade, mesmo quando eu pegava muitas encomendas para fazer, eu nunca trabalhei com docinho personalizado, porque assim eu não tenho paciência de ficar fazendo dezenas de coisas sempre iguais, sabe? Então, eu nunca fiz para vender. Eu não consigo fazer isso e falar ao mesmo tempo. A gente vai recortando. Como ele é pequeno, ele dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas nada que... E assim, a minha pasta não está suficientemente cristalizada para poder trabalhar. Por isso que eu disse para vocês, né? Para deixar a pasta secar um pouco, senão acontece isso, né? Ela fica repuxando e tudo mais. Mas como eu tô sem tempo, então vamos lá. Ela tá aqui, tá recortada. Agora o que a gente faz? A gente tira as rebarbas dela, né? E realmente não trabalhem com ela fresca assim, porque não é legal, tá? Acaba dando muito mais trabalho. E tá aqui, ela tá recortada. Depois, se tiver alguma rebarbinha, a gente tira. Grudou um negócio aqui, a gente tira. Pronto. Quando a gente faz a poinsettia de verdade, né? Ela assim, realista, a gente tem que aramar. Elas são muito maiores, porque a poinsettia, ela também é conhecida como o bico de papagaio aqui no Brasil, sabe? Então, tá aqui. A gente recortou e junto com as outras, então, aqui eu já tenho as outras recortadas em todos os tamanhos dela, ó, certo? E agora nós vamos passar para a montagem. Bom, antes da gente montar, nós vamos pegar a nossa gordura vegetal, vamos colocar um pouquinho no dedo e vamos fazer aqui nas laterais, aonde a gente fez o recorte, a gente vai dar aquela alisadinha básica, né? E vai arrumando o que precisar arrumar, só pra gente tirar ou amenizar, né? Aquele recorte feioso que a gente fez, que ele fica muito marcado, né? Aqui eu só tô consertando uma curvinha dela. Então, a gente vem aqui e faz esse acabamentozinho, é um carinho de acabamento, para ficar uma coisinha mais legalzinha, mais bonita, né? Pronto. E vamos fazer isso com todas as outras. Bom, agora nós vamos pintar. A gente vai pintar antes de montar, certo? Então, vou pegar a minha tinta verde. Depois eu ainda posso perolar, tá? Vou pegar a minha tinta verde, vou colocar aqui. E agora eu vou pintar. Eu posso, se eu quiser, né, apertar um pouquinho mais esse tom de verde. Rapidamente a gente pinta, como eu disse para vocês, a parte mais chatinha é a parte de recortar, se eu não tenho um cortador, né? Então, eu tenho que prestar atenção para ver se tá tudo recortadinho, aliás, tudo... se eu tô passando em toda a volta, para não ficar nada aparecendo, mas depois a gente já pode fazer um pouco de acabamento nisso. Espero secar um pouquinho, venho com mais uma demão, né? E vamos pintando tudo. Vocês usem o pincel que tiver. E aí vocês vão vendo se quer mais escuro, se quer mais claro, né? Então, aí, uns
segundinhos depois, ela vai estar seca e depois a gente vem vendo, né? Se tem algum lugar que tá sem tinta e tudo mais, e a gente retoca, tá? Nós vamos fazer a mesma coisa com a tinta vermelha e eu já adiantei um pouquinho, né? E eu coloquei um plástico aqui por baixo para não fazer muita lambança, né? Senão ficar fazendo uma sujeirada, fica mais fácil depois recolher o plástico do que ficar lavando aqui, né? Então, a gente faz, pinta todas elas, depois vê se quer mais uma demão ou não, né? Depois que ela estiver montada, a gente faz aqui os acabamentos. Por que que eu pintei esta aqui de verde? Porque as brácteas mais velhas, né, as de baixo, são verdes, tá? Depois é que ela fica vermelha. Então, pronto, já estão todas pintadas. Agora nós vamos colar. Como tá tudo muito fresco, eu vou colar com água mesmo, tiro bem o excesso. E o que que eu tenho que prestar atenção aqui na hora de colar? Cada uma dessas peças vai no intervalo entre as de baixo. Então, as que eu vou colocando para cima vão sendo colocadas no intervalo. Então, aqui, olha, eu tenho os intervalos. Eu vou passar água só no meio, aí eu venho com a próxima e, ó, eu vou ajeitar nos intervalos, ó, onde tem o buraco entre uma e outra, eu coloco a de cima. Acerta bem o meio dela, certo? Agora, faço a mesma coisa aqui, um pouquinho de água aqui no meio, venho com a próxima em ordem decrescente, né? Vejo se não tá torto, venho e colo. E venho com a próxima, só aqui no meio, e venho com a última e ó, venho aqui e colo. E o polvo tá todo colado. Depois a gente vai ver aqui as questões de acabamento, certo? A gente coloca aqui. E agora, então, nós vamos fazer, na verdade, o que é a flor dela, né? A flor dela fica bem aqui no meio. Então, como nós vamos fazer aqui ela estilizada, então, que na verdade ela tem uma partezinha verde, uma amarela, uma vermelha e por aí vai, né? Mas nós estamos estilizando, então eu vou fazer dourada. Como é que eu fiz? Peguei um pedacinho de pasta, aqui eu peguei amarelo porque eu vou fazer dourado, mas vocês podem fazer branca mesmo. Peguei assim, gente, é uma cabecinha de alfinete, ó, bem pequenininha. E aí, aqui, talvez uma, duas, três, quatro, 5 bolinhas é o suficiente, tá? Todas bem pequiticas, não precisam ser exatamente do mesmo tamanho. Vou passar um pouquinho de água aqui em cima e vou colando as nossas bem no centro, tá? Uma maiorzinha, outra menorzinha, e elas ficam bem juntinhas, viu? Posso ainda colocar uma aqui no meio. Pronto. Ops. Vocês podem fazer isso aqui com pinça, viu? Nossa. Pronto. Tá aqui. E agora é só a gente pintar de dourado. Vou usar a tinta dourada. Eu já tenho ela aqui. Então, eu só vou pintar as bolinhas. Espera secar um pouco essa água, tá? E a gente
pinta as nossas bolinhas. E depois, então, a gente vem vendo aí as questões de acabamento, certo? Dá para pôr mais uma bolinha aqui. Depois que a gente vai terminando, a gente vai vendo, né? Pronto. Ela está montada e agora é só a gente esperar secar um pouquinho e vir revisando, né? Ver se tá tudo certinho, tudo coladinho. Tá? Bom, agora é hora da gente fazer uma revisão aqui, né? Pra ver o que essas partezinhas brancas aqui que estão sobrando, nada disso aqui pode aparecer. Então, eu tenho que entrar agora, né? E fazer todo esse acabamento. Então, eu vou colocar o meu plástico aqui por cima, só para não fazer muita sujeira. Tô trabalhando aqui no branco, né? Vou até pegar um pincelzinho menor, vou colocar um pouquinho da minha tinta verde aqui e vou fazer o acabamento no verde. Vou entrar com um pincelzinho um pouquinho menor e venho olhando tudo isso aqui, porque isso não pode aparecer. Aí, gente, é uma questão de gosto de vocês. Se quiser dar um toquinho de dourado, né, nas brácteas, né, que a gente acha que é pétala. Então, a gente vem só aqui fazendo o acabamento, ver se tá tudo certinho. Ela tinha que estar um pouquinho mais seca. Vocês esperem secar para fazer isso, tá? Eu vou virando o plástico aqui mesmo, que é para poder terminar isso aqui para vocês. E a mesma coisa, então, limpar o pincel, a mesma coisa eu faço com a vermelha. Limpa bem o pincel do verde pro vermelho, para mudar para tinta vermelha, porque verde e vermelho dá marrom, viu, gente? Então, tá com um pouquinho de tinta vermelha, só pra gente poder fazer o acabamento aqui. Vem com calma, para não borrar o de baixo. Eu vou virar o plástico, porque ainda não dá para virar a minha plantinha sem. E vou aqui só vendo aonde ficou alguma marquinha, né? Alguma partezinha branca. E venho só fazendo esse acabamento para ficar bem bonitinho. Isso aqui vocês podem colocar em cupcake, pode colocar no biscoito, pode colocar no docinho personalizado, aonde vocês acharem melhor. Ela tem um tamanhozinho bem bom, só não para docinho muito pequenininho, né? Mas aí nem compensa fazer, porque vai ficar uma coisa muito pequenininha. Pronto, gente, acho que já deu. Tem um aqui ainda, mas isso depois com calma vocês vão ver, né? Aonde tem alguma coisinha branca sobrando. E ela está pronta, tá? Aqui eu ainda posso passar um perolado, se eu quiser, né? Eu posso entrar aqui com o blend perolado, né? É só eu colocar ele puro aqui, não preciso dar uma chacoalhada nele, não preciso colocar mais nada. E depois que isso aqui estiver bem seco, eu posso entrar com o blend perolado, tá? Mas aí é uma questão de gosto. Eu não vou fazer, mas vocês podem fazer, ok? E aqui a gente tem, então, a nossa poinsettia estilizada. Ela não vai ficar mole assim, tá? Depois que ela secar, acabou, tá? Ela tá mole porque a pasta ainda tá toda muito mole, ok? E tá aqui.
é lindinha demais.